Entendendo a Bíblia em boa companhia, sem crise de identidade. Crise de identidade é o tema que nos traz a lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Esse tema nos é trazido para o estudo nos próximos 3 meses, onde estaremos nos dedicando a compreender as mensagens de Isaías, quem foi ele, o que ele fez, para quem falou, para mim, para você, com certeza, e a mensagem dele de consolo para o povo de Deus. Esses temas foram trazidos pelo professor Roy Gunny. Roy Gunny ele é um professor na Andrews University. Ele é professor ele é estudioso da língua hebraica e é professor do Antigo Testamento no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, no campus da Universidade de Andrews, em Berlin Springs, Michigan. Você vê então que esses estudos vão aprimorar o nosso conhecimento. E eu quero comentar aqui a capa da nossa lição feita pelo Tiago Lobo. Dá uma espiadinha só, que coisa mais linda. Aqui representação de Isaías, falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, o nascimento dele entre nós, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, é a expressão que foi primeiramente usada na Bíblia por Isaías. Quem foi Isaías? Isaías, um jovenzinho que viveu apenas há 2.800 anos atrás, foi chamado por Deus 750 anos antes do seu nascimento na terra, antes que Jesus se fizesse carne e habitasse entre nós, para anunciar as boas novas. Então, esse jovem assistiu diante do trono de 4 reis. Era uma pessoa muito influente, porque ele tinha influência junto aos escribas. Ele era influente com os doutores da lei. Era um sábio, e Deus o chamou para ser mais sábio ainda, para compreender a palavra de Deus, as suas promessas. Ele foi estudado por Daniel logo mais, e ambos, os dois, fizeram uma grande obra. Os dois pregaram por 4 reinos. E como é que nós sabemos disso? É o próprio Isaías quem nos fala aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, e vamos ler o verso 1. Visão que Isaías, filho de Amós, portanto Amós já era sacerdote, já era uma pessoa bastante respeitada dentro do povo de Israel. Amós, pai de Isaías, teve o respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados percebe? Teve o respeito. Como é que um homem de Deus tem o respeito do povo de Judá e de Israel, povos que estavam em conflito, mas de uma mesma linhagem do povo de Deus? Ele conquista o respeito porque a sua vida é um espelho de Deus. Não porque é filho de Amós, não porque assistiu diante de reis, mas ele é a bênção de Deus até 1000 gerações. Ele prosperou após Amós, como assistindo diante dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e acabou sendo morto, cerrado ao meio, segundo o que conta a tradição, e nós acreditamos, cerrado ao meio por mandado de Manassés, seu grande e feroz inimigo, um rei que não aceitava repreensão. Paulo fala dos heróis da fé que foram cerrados ao meio. Que coisa triste, provavelmente esses homens eram pendurados pelos pés e então a serra os partia ao meio. Tudo por amor a uma verdade, a um evangelho, por não temer nem a morte como Cristo não temeu. Mas para isso ele pregou por 4 reinos rebeldes, sofreu as consequências das escolhas de reis que não atendiam os reclamos de Deus. Se afastavam da proteção de Deus e por isso eram contaminados com a força de Satanás, que destruía reis e reinos. E ele vinha para restaurar a mensagem de Jesus para um povo que estava em crise de identidade. Esse povo havia peregrinado pelo deserto, foram escravos no Egito por 400 anos, 40 anos no deserto, e receberam diretamente de Deus o lembra-te. Lembra-te do dia do sábado para santificar, lembra-te dos mandamentos de Deus. Mandamentos que foram dados desde o Éden, que estão na consciência de qualquer um. Não matarás, não mentirás, não adulterarás. É uma lei universal, é a Constituição da República dos Céus.
é a constituição do universo. É a própria expressão do caráter de Deus que nos confirma como seus filhos e não como meras criaturas. Pois bem, Isaías então advertia esses reis que resolutos iam contra, praticando o mal. Advertiu o povo. Isaías antevia o sofrimento. E Salomão foi quem disse: não é bom saber demais, porque traz muito sofrimento. E Isaías contemplou isso na carne, sofreu até o ponto de morte, e morte encerra por amor a Cristo. Verso para memorizar: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, a branca lã. O que é carmesim? Carmesim é uma tintura, é uma tinta tirada de um inseto. É um inseto Kermes vermelho. O Kermes vermelho é um tipo de pulgão. Ele produz corante, como também estão sendo usados corantes de animais semelhantes para fazer confeitos, para fazer sorvetes. É aquele animalzinho que produz também a tinta vermelha. Esse carmesim é um vermelho azulado, um púrpura muito brilhante, muito intenso, muito forte, difícil, mancha o tecido, mancha a pessoa que toca nele, e então difícil de limpar. Mas aqui a promessa é que se tornarão brancos como a lã, porque Jesus lavou com seu próprio sangue as marcas, as máculas do pecado. Estou livre para agora ser chamado novamente filho de Deus pela graça de Jesus. Pelo pecado que pratico, Jesus pagou o preço na cruz, não foi de graça. A graça não é de graça, mas também não nos põe na desgraça, nos tira da desgraça para colocar diante do Pai e do universo com a graça de Jesus. Você está diante do universo com os olhos de quem olha o próprio Jesus, nosso irmão, nosso Pai, nosso Criador, e aquele que se fez um comigo na mesma natureza. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, bom Pai, porque nos amas a tal ponto da incompreensão. Não é possível compreender um tão grande amor, mas é possível sim agradecer. Eu agradeço também para as pessoas que estão ouvindo, que elas também te retribuam com o amor, que eles possam compartilhar em suas vidas as bênçãos que recebem de ti em profusão, em nome de Jesus. Amém. Peço que Deus oriente o nosso estudo para que se firme na palavra de Deus, única e exclusivamente na palavra de Deus, sem se desviar no pensamento de homem ou de homens, porque estamos diante do Espírito de Deus, pedimos sua orientação, vamos seguindo os seus passos. Deus convida, além de aceitarmos o seu perdão e dizer que nós somos feitos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo, os judeus se esqueceram de que pertenciam ao Senhor, seu Pai Celestial, e assim perderam sua verdadeira identidade como o povo da aliança. E Jesus disse, então, Deus fala em Isaías capítulo 1, versos 2 e 3. É o comecinho da maravilha do livro de Isaías que vamos estudando. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Vê e entende é o tema da nossa programação. Eu peço que você curta e compartilhe esse programa com seus amigos. Prega essa mensagem e de pregar o Evangelho a todo mundo, a nossa missão. Vê e entende é o convite da palavra de Deus. Não apenas ver e entender, mas atender, porque aquele que vê e entende também atende. Entenda em boa companhia e assista também em 5 minutos Vê e Entende, que vai ao ar um pouquinho antes desse programa. Diariamente você curte e compartilha essa programação, anuncia o Evangelho de Jesus. Vamos dar seguimento, porque a lição está uma maravilha. Veja bem aqui o que diz Ellen White sobre a questão do que estamos tratando aqui, complementando os estudos de Isaías. Vamos ler aqui do Comentário Bíblico Adventista, um livro fabuloso. Eu tenho ele aqui em mãos. Esse volume, que é o volume que trata especificamente sobre Isaías a Malaquias. Ela cita aqui, Ellen White cita esse livro. Volume 4, página 1137. Eu vou resumir. Professa o povo de Deus havia se separado dele, perdido a sabedoria, pervertido seu entendimento. Mergulhava em
todo tipo de loucura presunçosa e imprudente, colocava-se em oposição às providências de Deus e aprofundava a culpa que já tinha sobre si. Quando nós esquecemos de Jesus, o nosso Salvador, não, Antônio, não é Diva Maria, desculpe. E Fátima Lacerda, estou falando contra o sol aqui, então às vezes a imagem fica difícil de ler. Então, nós temos aqui as acusações de Satanás contra o caráter divino representava Deus como se ele fosse destituído de misericórdia e perdão. Sabe o que isso representa? Isso representa que quando nós pegamos a tradição e não sabemos por que estamos fazendo as coisas, não fazemos por amor, não temos consciência, estamos desvinculados da razão do porquê, estamos autômatos. Vamos isso mais adiante, que isso não é a vontade de Deus. Ele nos fez seres livres, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus não é um autômato, ele não segue irracional. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. É o próprio Isaías também que repete isso, acabamos de ler. Esta convicção da religiosidade com o intelecto, não apenas seguindo orientações de padres, papas, pastores, de falsos cristos e de falsos mestres, de lobos vestidos de ovelha. Então, quando nos fincamos na palavra de Deus, nós temos um arrazoamento, uma conversa racional com Deus, inteligência. E essa inteligência é aprimorada e nós compreendemos que Jesus nos amou, que Deus nos amou a tal ponto que deu seu Filho unigênito, unigênito quer dizer aquele de única natureza, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito porque nós também somos filhos de Deus e por isso também participamos desta natureza especial de Jesus, a natureza de um ser sem pecado que nos faz livres, lavados dos nossos pecados. E continua Ellen White no mesmo texto que estava lendo. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías 1:4. Comentários de Ellen White. Não podia ser diferente, nos eleva a entender que a natureza da religião vinda de Jesus é uma religião libertadora, que Deus é um Deus de amor, de justiça, sim, porque a lei do amor é a mesma lei que leva à liberdade de uns com a condenação de outros. Porque aqueles que amam seguem os mandamentos de Deus, mas aqueles que odeiam a Deus perseguem os filhos de Deus. E para que haja justiça, é preciso limitar a atuação do mal. Vem mais textos, olha só que beleza também do Comentário Bíblico, volume 5 agora, página 1152. A vida diária testificará sua obra, e genuína ou não. Essa é a obra que está diante de toda pessoa que desonrou a Deus e contristou o coração de Cristo, negando a verdade e a justiça. Se a pessoa tentada suporta a prova e o próprio eu não desperta para a vida, sentindo-se ferido e insultado durante o teste, o exame revela que a pessoa está de fato morta para o eu, mas viva para Deus. Então nós nos sentimos agradecidos pelo teste, passamos pelo teste, amamos a palavra de Deus, reconhecemos nela algo bom e verdadeiro. E por isso somos transformados novamente à imagem e semelhança de Deus, livres para amar, para viver com toda a liberdade que o próprio Jesus nos deu na cruz. E veja mais, também está lá no Caminho a Cristo, página 43 e 44, livro fabuloso que nos coloca no caminho para Cristo, com a nossa identidade firmada no nosso Salvador. Ao contrário do que Satanás quer que pensemos, o governo de Deus não é firmado na submissão cega, num domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência que está aqui no lóbulo frontal, lá na nossa glândula que está no centro do cérebro, por onde Deus se comunica conosco e onde também Satanás se comunica através da hipnose, se comunica através da manipulação, dos produtos químicos que endurecem a glândula e fazem com que ela não reconheça mais o amor e a verdade. São pessoas que estão sofrendo de uma psicopatia glandular, biológica, porque não estão sendo tratadas com a razão, com o intelecto do amor de Deus. Isso é um fato biológico comprovado cientificamente. A glândula se enriquece, se atrofia e ficamos como os animais que não têm piedade.
Mas quando cantamos, louvamos a Deus, a glândula se desenvolve, quadruplica o tamanho, fica 10 vezes maior do que os seres que estão se dedicando ao mal. Essa glândula se enche do amor de Deus, ele se comunica conosco, ela se estrutura e nos estrutura. Pois bem, não é firmado na cega, no domínio, no intelecto para a consciência, e sim, no intelecto para a consciência. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Isaías 1:8, é Deus novamente chamando, venham, vamos discutir a questão. Ele não fala, venham, obedeçam-me, cegos. Ele fala, venham, vocês vão compreender racionalmente, vou explicar para vocês. É uma oferta, portanto, voluntária. É homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente não agrada a Deus. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter, transformaria o homem em máquina, autômatos. Satanás quer nos transformar em autômatos. É o grande poder no mundo, fazendo das pessoas seus escravos, seus servos. É a máquina do poder. Pessoas que usurpam o poder, 93%, 95% da riqueza do mundo está na mão de 20 pessoas, 20 famílias. E essas pessoas se apoderam de todas as bênçãos que Deus dá para o planeta. Abundância de trigo, de soja, de alimento, são concentrados em leite condensado e alimentos muito fortificados, concentrados para alimentar bois e vacas e porcos, para fazer das pessoas mais doentes, mais servas das suas paixões, e caros os alimentos, porque se perdem. Ai dos que se juntam em celeiros, ai dos que juntam em celeiros, diz a palavra de Deus. E essas pessoas pagam com sua própria saúde, se entorpecendo a mente com o excesso de alimentos que falta para a pessoa pobre. Divida o pão, meu amigo. Faça como um menininho que tinha apenas 5 pães e 3 peixinhos. Ele deu para Jesus e Jesus multiplicou. O talento de um menino alimentou 5.000 pessoas. Você é uma das pessoas e Deus não concentre as bênçãos, porque é dando que se recebe, disse Jesus. Ele deseja que o ser humano, obra-prima do seu poder criador, alcance o mais elevado desenvolvimento. Enquanto isso, Satanás quer tornar a mente das pessoas objeto de dominação da sua tirania, porque é assim que os grandes reinos, os grandes dominadores deste mundo, adoradores de Satanás por princípio, fazem. Eles subjugam o povo, eles exercem um poder tirânico e roubam a bênção que Deus dá a todos para fazer da sua própria opulência uma grande maldição. Não esteja entre os malditos, mas esteja nos bem-aventurados. Leia as bênçãos das bem-aventuranças. Foi alvo de um programa, alguns programas atrás. Você curte, assiste esse programa e compartilha. O que eu acabei de ler aqui está no Caminho a Cristo, página 43 e 44. Se você está no Caminho a Cristo, não há dúvida, não há desvio, não há como se perder. Não olhe para trás, não faça como a mulher olhando para Sodoma e Gomorra, deixou de olhar para o caminho que os anjos estavam aprontando. E assim, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Você não é um autômato, uma estátua de sal, você é um barro feito à imagem e semelhança de Deus, porque soprou na sua narina o fôlego da vida. Multiplica essa bênção, meu amigo. Vá em frente, siga e compartilhe esse programa que eu estou esperando você. Ore por mim. Eu estou vendo teu nomezinho aqui, oro por você todo dia à noite. Se você curtir, compartilhar, o seu nome aparece aqui na tela. E então eu consigo nominalmente orar por você. Peço que você ore por mim. Eu sou Luiz Emílio Vendramin e me coloco à disposição de Deus para obedecê-lo na ordem e de pregar o evangelho a todo mundo. Então ele poderá voltar. Vê e entende? Aguardo você amanhã. Deus te abençoe muito.